Olá, crianças! Vamos lá iniciar mais uma aula, nossa aula hoje de língua portuguesa, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula e para iniciarmos, nós precisamos que vocês peguem o livro de português. Muito bem, então vamos lá. Coloquem aí no livro de vocês, na página 114. E hoje nós iremos iniciar com um texto. O texto, ó, tem tudo a ver com o slide de vocês aí, tá? Mamulengo, isso mesmo. Nós vamos ler o texto hoje sobre o mamulengo. Gente, olha só, deixa eu só falar uma coisinha. Eu tiro a foto do meu livro e às vezes eu modifico a cor também, tá, gente? Então, essa daqui é a foto do nosso livro, do meu livro aí de português. Então, vamos lá, olha só. Nome dado ao teatro de bonecos, também conhecido como marionetes, fantoches ou títeres, tá, gente? Esse aí também é o nome dado, ó, mamulengo. Ele também pode ser chamado de quê? De marionetes, fantoches ou títeres, tá? Que assim como o pastoril, ou o Bumba Meu Boi e o Fandango, é um dos mais ricos espetáculos populares do Nordeste brasileiro. É isso mesmo, é encontrado aí, é utilizado no Brasil, tá? Mas é um dos mais ricos espetáculos populares do Nordeste. É uma representação de dramas através de bonecos em pequeno palco elevado, coberto por uma empanada, que é o que? Uma barraca, tá? É uma estrutura aí que é montada para que a pessoa possa manipular o boneco, atrás do qual ficam as pessoas que dão vida e voz aos personagens, de acordo com a sua natureza. Os bonecos podem ser de luva, de vareta, de haste e de fio, tá, gente? Aí, olha só, são variadas, são várias formas aí que os bonecos podem ser. Os bonecos são conhecidos por diversos nomes em várias regiões do Brasil. Briguela ou João Minhoca, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, esses nomes aí, ó, podem ser também, ó, Briguela ou João Minhoca, tá? João Redondo, no Rio Grande do Norte, Mané Gostoso, na Bahia, Babau, na Paraíba e em alguns locais da zona da mata em Pernambuco. E também Benedito aí em outras partes do estado. As histórias são geralmente improvisadas com diálogos inventados na hora, de acordo com as circunstâncias e com o quê? Com a reação do público, tá, gente? Olha só. Misturando bichos, já virem aí para a página 115, ó. Misturando bichos, cobras, bois, cachorros, onças, gente, vaqueiros, latifundiários e bandidos, tá? Pernambuco é o único estado onde se pode acompanhar com mais precisão a história do desenvolvimento do mamulengo no Brasil. Existem vários mamulengueiros ou titeteiros famosos aí no estado, como o Dr. Babau, cheiroso, porque também fabricava perfumes baratos, além de bonecos. E o mestre Ginu, entre outros, tá, gente? Então, esse aí é o nosso texto referente ao mamulengo, falando aí sobre o teatro de bonecos, que também é conhecido como o quê? Como marionetes, fantoches ou
títeres e vem muito aí, encontrado muito na região nordeste do nosso país. Não que a gente não encontre em outros locais, mas lá é a cultura deles. E aqui nós temos também, gente, olha só. Nós temos aí o exemplo do Pinóquio, tá, gente? O Pinóquio, ele é uma das marionetes aí bastante conhecida no universo, tá? Então, o Pinóquio é um exemplo de boneco. Vamos lá. Vocês irão responder, tá, gente? A página 115 e 116, referente ao quê? Referente ao texto, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, olha só, a página 115. O que é mamulengo, tá, gente? O que era o mamulengo? O mamulengo também é conhecido por outros nomes. Quais são eles? Falei várias vezes aqui. No primeiro parágrafo, a autora compara o mamulengo a outros dos mais ricos espetáculos populares do Nordeste brasileiro. Quais são? Tá falando aqui espetáculos do Nordeste, tá? Não vale de outra região, apenas aqui do Nordeste. Quais foram eles? Logo lá no primeiro parágrafo, vocês encontram as comparações, tá legal? Do que podem ser feitos os bonecos? Pode ser feito de vários materiais, aí. Eles colocaram no livro vários exemplos de materiais com que podem ser feitos os bonecos, tá? E agora, na página 116, nós temos a atividade, ó. Complete o quadro a seguir. Gente, aqui é uma pequena revisão dos nossos assuntos em que nós estudamos, ó. Sílaba tônica, encontros. Qual é o encontro que ele tá falando, gente? Encontro consonantal ou encontro vocálico, tá? Quando fala assim, ó, tipo de encontro, tá me perguntando se é o encontro vocálico ou se é o encontro consonantal. Número de fonemas, nós falamos sobre fonemas, lembra? Fonemas, som, nós estamos falando do som das letras, tá legal? Tipos de número de fonemas. Número de fonemas é quando nós falamos em relação a sons. Não esqueçam disso, sons das letras. Aí nós vamos falar sobre a sílaba tônica. Qual é a sílaba referente o quê? A entonação mais forte. Quando nós falamos de sílaba tônica, nós estamos falando de sílaba mais forte. Lembra? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Isso daí nós já estudamos. E classificação do número de sílabas referente o quê? Se é adissílaba, se é trissílaba, se é polissílaba, se é monossílaba. Então, está referente à quantidade de sílabas que tem uma palavra. Por exemplo, monossílaba pode ser o quê? Pode ser não. São palavras que têm apenas uma sílaba. Monossílaba são palavras que têm apenas uma sílaba. Exemplo, a palavra mel. A palavra mel aí é um exemplo de monossílaba. Aí nós temos, ó, de sílaba, refere-se a duas sílabas apenas. Bola, duas sílabas, tá? Trissílaba, três sílabas, tá? Por exemplo, caderno. Caderno tem apenas três sílabas, então eu chamo de trissílaba. E que tenha quatro, a partir de 4 ou mais, né? Ou mais são conhecidas como polissílaba, tá, gente? Polissílaba. Aí vocês têm palavras com 4 ou mais
sílabas. E o nosso próximo assunto é sobre a formação dos substantivos. Gente, nós já falamos sobre os substantivos. Lembram que nós falamos sobre os substantivos simples, substantivo próprio, né? Substantivo abstrato. Aí nós falamos sobre substantivo coletivo, quando nós falamos de uma grande quantidade, né? Quando nós falamos de uma grande quantidade dos mesmos elementos, nós estamos falando de substantivo coletivo. Aí, nós vamos entender agora a formação dos substantivos, né? Aí nós vamos entender hoje sobre a formação dos substantivos. Mas lembram-se, nós já estudamos sobre a classificação dos substantivos aí, próprios, comuns, concretos, abstratos, substantivo coletivo, tá? Nós já estudamos sobre esse assunto e agora nós iremos falar também sobre a formação dos substantivos. Vocês irão entender o que é o substantivo primitivo, tá? O substantivo primitivo, gente, é o substantivo do qual se formam aí palavras, tá? Do qual eu vou formar outras palavras, tá? Outras palavras. Então, o substantivo primitivo é aquele que eu vou formar outras palavras, tá, gente? Primitivo, por exemplo, nós temos sorvete, que eu posso transformar em outras palavras, tá? Vocês vão já saber qual é o nome do substantivo já, tá? Que eu formei aí. Então, sorvete é um exemplo de substantivo primitivo. Outra coisa, gente, o substantivo também, eles podem ser, uma palavra pode ser aí 2 substantivos, tá? Por exemplo, sorvete. Sorvete pode ser substantivo primitivo e também substantivo comum, tá? Aí eu posso ter um substantivo primitivo e um substantivo comum. Sapato. Sapato também é um substantivo primitivo. Eu posso criar uma outra palavra com o nome sapato, tá? Vocês vão já ver nos próximos slides aí referente ao outro. E aqui nós temos também a palavra flor, tá? A palavra flor é um substantivo primitivo que aí eu posso criar uma outra palavra, tá? Então, aqui nós temos nessa segunda imagem, tanto pode ser perfume quanto pode ser vidro, tá? Tanto o conteúdo que está dentro pode ser um perfume e a parte de fora pode ser um vidro, tá? Por exemplo, do vidro eu posso formar outra palavra, tá? Vidraçaria, por exemplo. Perfume, perfumaria. Então, aqui nós temos 3 exemplos de três substantivos primitivos. Mais uma vez, substantivo primitivo, tá? É quando eu posso formar uma outra palavra. E aí, professora, mas que palavra é essa? Como que eu dou o nome a uma palavra que foi criada, tá? Então, esse nome, gente, é o substantivo derivado, tá? O substantivo primitivo é quando eu posso formar outras palavras. O substantivo derivado é o substantivo formado de um substantivo primitivo. Lembra? Substantivo primitivo é quando eu formo outra palavra. O derivado
é a outra palavra, simplesmente isso. E vocês vão já entender, tá? Então, da palavra sorvete, lembra do nosso exemplo? Substantivo primitivo, sorvete. Substantivo derivado, sorveteiro. Sorveteria também é um exemplo de substantivo derivado, que derivou da outra palavra, tá? Que derivou da outra palavra. Então, nós temos 2 exemplos aí, tá, gente? Nós temos aí 2 exemplos. Então, vamos lá, ó, sorveteiro e sorveteria, que derivaram da palavra sorvete. Aí, lembra da palavra flor, do substantivo primitivo flor? Olha aí o que eu posso formar. Floricultura. Também posso formar, tá? A palavra floricultura. Floricultura é derivado do substantivo primitivo flor. E sapato, lembra do substantivo primitivo sapato? Então, do exemplo, eu posso criar a palavra aí sapataria. Pode ser sapateiro também, viu? Sapateiro pode ser um exemplo da palavra do primitivo sapato, tá? Então, floricultura derivou do substantivo primitivo flor. Florista também poderia ser um exemplo, tá? Sapataria derivou do substantivo primitivo sapato. E vamos ao próximo exemplo. Assim, olha só. Continuando os nossos substantivos, nós temos aqui o substantivo simples, que é o quê? É aquele formado por uma única palavra, tá? Por uma única palavra. São o nome das coisas, tá? Quando eu escrevo que ele tem uma única palavra, vocês vão já entender, olha só. Nós temos aqui o exemplo de 3 palavras, 3 substantivos simples, tá? Nós temos pedra, sol e vaca. Aqui nós temos 3 substantivos simples. Lembrando, gente, esse assunto, ele é sobre a formação dos substantivos na página 117, tá? Do nosso livro aí de português. Então, aqui nós temos 3 exemplos de substantivos simples. Por quê? Porque o próximo, gente, o próximo é o substantivo composto. Olha só, o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, que elas podem ser ligadas por hífen ou não, tá? Por exemplo, com 3 palavras aí nós temos o exemplo pé de moleque, é por 3 palavras, formado por 3 palavras, tá? Beija-flor, beija-flor é formado por 2 palavras, ele é ligado por hífen, tá, gente? Então, olha só, aqui no nosso exemplo de substantivo composto, nós temos o exemplo aí da palavra beija-flor. É uma palavra composta, entendeu? Com 2 palavras. E aqui beija-flor é ligado por hífen. A nossa próxima palavra, e vocês vão dizer assim, mas professora, girassol é uma palavra só. Não, gente, girassol, por incrível que pareça, é um substantivo composto, tá? Elas parecem juntas aí, formando uma só palavra, tá? Girassol, girassol. Por que o nome é girassol, né? Porque vai girando de acordo com o sol. Então, por isso eles deram o nome aí de girassol. Pode perceber, gente, pode prestar atenção. Se você tem um girassol,
cada direção que o Sol está, o girassol está também, porque ele vai girando de acordo com a direção do Sol. E aqui a palavra girassol é uma palavra, tá? São palavras juntas, mas que eles formam uma só palavra. E girassol é sim um substantivo composto. E o nosso próximo slide, o nosso próximo exemplo é quem? É a mula sem cabeça. Isso mesmo, a mula sem cabeça. Lembra aí da história da mula sem cabeça? Então, a mula sem cabeça, essa palavrinha aí, essas três palavras são substantivos compostos. E aqui nós temos, tá? O exemplo aí de mula sem cabeça com três palavras e está ligado por hífen. No livro de vocês tem o exemplo da palavra pé de moleque. Olha, pé de moleque não tem ligação por hífen, não é ligado por hífen, tá? E é uma palavra composta, ok? Então, aí é um substantivo composto. Mais uma vez, a nossa aula de hoje é sobre a formação dos substantivos. Ó. Nós falamos sobre os substantivos primitivo, que é um substantivo que formam outras palavras. O substantivo derivado, que é aquele substantivo formado do primitivo. Lembra? Ele deriva de uma outra palavra, tá? O substantivo simples, que é aquele que é formado por uma única palavra. Ó, pedra, lembra? Pedra, sol, e eu não lembro outro exemplo. Minha Nossa Senhora, amnésia. Então, vamos lá. E aí, nós temos, por último, o substantivo composto, que é aquele formado por mais de uma palavra, que podem ser ligadas por hífen ou não. Ou no caso do girassol aí, que são duas palavras juntas, tá? E aqui, meus bens, aqui nós temos o quê? A atividade no caderno, que vocês irão copiar no caderno de português de vocês, tá? Referente aí substantivos primitivo e derivado. Classifique as palavras abaixo em substantivo primitivo ou derivado. Aí do lado vocês irão escrever, olha só. Aqui o exemplo tá, jornal é o substantivo primitivo, tá? Por exemplo, se fosse jornaleiro, é derivado. Ó, pedregulho. Pedregulho vem de qual palavra? Aí você vai me dizer se pedregulho é primitivo ou é derivado. Fogo. Fogo é primitivo ou derivado? E assim por diante, tá? Aqui, escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo. Esses exemplos da segunda questão, todos são primitivos, tá, gente? Todos são primitivos. Então, aí, vocês irão escrever um substantivo derivado para cada substantivo primitivo. A terceira questão, vocês irão marcar a alternativa correta em que todos os substantivos são derivados, tá? São derivados, não primitivos. Não pode, todos eles precisam ser derivados, tá? Você vai marcar aí uma resposta correta. Ligar os substantivos primitivos com os seus substantivos derivados. E a última questão, coloque o substantivo primitivo que originou os substantivos derivados. Qual é o primitivo de carteiro e qual é o primitivo de feijoada, tá? Então, essa aula de hoje vocês irão encontrar, tá, gente, aí no livro de vocês, da página
Qual foi? Tá da página 114 até a página 118. O primeiro foi o nosso texto. Lembra que nós fizemos o nosso texto? O texto do Mamulengo, que é o que? O nome dado ao teatro de bonecos, tá? E aí vocês irão responder a página 115, a página 115, a página 116, aí respondam a página 117, ó. Escreva o substantivo primitivo destes derivados. Aqui nós temos a palavra. Qual é o primitivo de lixeira? Qual é o primitivo de livraria? E de cerejeira? Aí vocês irão escrever na página 117 esses substantivos, tá? Na segunda questão, vocês irão responder também, ó. Copie os substantivos do quadro nas colunas adequadas da tabela. Aqui nós temos, ó, tá tudo misturado. Vocês que irão separar quais são os substantivos primitivos e quais são os substantivos derivados. É vocês que irão separar, tá? Ó, fruta, flor, faca, porta. Aí vocês irão colocar cada qual em sua coluna. Por exemplo, fruta. Fruta é o quê? Substantivo é primitivo ou é derivado? Aí você vai colocar na coluna a que ela se relaciona. Sublinhem os substantivos compostos que podem ou não estar unidos por hífen. Lembra, gente? Olha só. Substantivo compostos, aqueles que têm duas ou mais palavras, né? Duas ou mais palavras aí. Então, olha só. Ele pode estar ligado por hífen ou não, ok? Aqui nós temos, ó, o dia a dia dela é bem agitado. Aí nós temos o beija-flor voou sobre o girassol. Eles viajaram em lua de mel. Compramos, o louva-a-Deus está sobre a sempre viva. Compramos pimenta, dedo de moça e pé de moleque. Então, aí vocês irão sublinhar os substantivos compostos que podem ou não estar ligados por hífen, tá, gente? Ó, forme substantivos compostos juntando as palavras sem usar hífen. Olha, todas essas daqui, tanto a B e a C, elas são substantivos compostos e elas são palavras juntas que não é utilizado o hífen, tá, gente? Prestem atenção, é uma palavra, ela se torna uma palavra só. Lembra do girassol? Girassol aí é uma palavra só, né? Se torna uma palavra só. São duas palavras que se tornam uma palavra só. Então, aqui, ó, paraquedas, passatempo e automóvel. Essa aí é a atividade até a página 118. Olha só. A 119 vocês não irão responder, tá, gente? Porque não tem como vocês se encontrarem com os colegas de vocês, tá? Fazer uma peça de teatro. Não tem como vocês fazerem isso, mas bem que seria interessante vocês produzirem isso, né? Mas não é para responder a página 119, não é para responder, tá? E vamos finalizando a nossa aula de português dessa nossa segunda-feira maravilhosa, que não é dia de preguiça, tá, gente? Não é nossa segunda-feira, 1º de junho, não é dia de preguiça. Então, vamos lá. Muito obrigada, gente. Vocês podem aí, qualquer dúvida, dar uma pausa no vídeo. Eu sei que a professora fala demais, né? Fala muito, mas aí dá uma pausa no vídeo, volta ao vídeo se vocês estiverem com dúvida.
assiste novamente, entendeu? Sigam os exemplos aí, quem quiser copiar, fazer um resumozinho aí no caderno, pode fazer, sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Aqui eu me despeço e amanhã nós estudaremos matemática. Não esqueçam, tá, de acessar as aulas. A gente dá um like lá, diz que gostei aí, tá bom? Dá um likezinho lá. Vocês visualizam, não dão um like? Poxa vida, que tristeza. Então vamos lá, beijos.